Um dia depois do ataque cibernético que afetou redes de computadores em quase 100 países no mundo, os especialistas fazem um alerta. Existe o risco de novos ataques. Em alguma casa na Inglaterra, um jovem de 22 anos mora com os pais. A gente não sabe que rosto ele tem, mas hoje ele virou um herói de guerra. Ele foi responsável pelo fim de um ataque virtual sem precedentes. Imagina se o vírus de uma doença é detectado na Inglaterra ao meio-dia e começa a aparecer quase simultaneamente em todo o planeta, afetando mais de 125 mil pessoas. Foi isso que aconteceu ontem. Mas os alvos eram computadores. Usuários em pelo menos 99 países tiveram um computador sequestrado. O golpe funciona assim: você recebe um e-mail que aparentemente parece confiável, mas se clicar no anexo, imediatamente o seu computador é infectado e todos os que estão ligados em rede com ele. Na hora, todos os seus dados, seus arquivos são criptografados, ou seja, você perde acesso a eles. E na tela aparece uma mensagem que diz: para ter os arquivos de volta, só pagando resgate, no mínimo $300, quase R$1.000. Não se sabe quanta gente pagou, mas se estima que os hackers tenham embolsado mais de $1 bilhão. O primeiro a dar sinal do ataque foi o sistema de saúde britânico. Mas o ataque atingiu desde o governo russo até um serviço de entregas de encomendas americano, universidades na China e na Indonésia, o sistema de trens na Alemanha, empresas de telecomunicações na Espanha e em Portugal. A montadora francesa Renault chegou a parar a produção em algumas unidades. A polícia europeia diz que é preciso uma investigação internacional complexa para descobrir quem está por trás do ataque. Agora, o que já se sabe é quem desenvolveu a tecnologia dele. Foi o governo americano, através da Agência de Segurança Nacional, a NSA. A gente está acostumado com a corrida armamentista, em que os governos desenvolvem mísseis e bombas para atacar e se defender. A NSA produz as armas da guerra virtual. Vírus que atacam sistemas cibernéticos para espionar, por exemplo, terroristas e governos. O problema é que várias dessas armas virtuais da NSA foram roubadas por hackers no ano passado. E uma delas foi usada para fazer o vírus que atacou o mundo ontem. O vírus explora uma falha grave no sistema Windows, que é o mais usado no mundo. A Microsoft já tinha corrigido o problema em março. Então quem atualizou o sistema desde então estava protegido. Mas muitas empresas e órgãos públicos não atualizam o sistema operacional com frequência, porque isso custa caro. Por enquanto, a situação está controlada. O que aquele jovem inglês descobriu foi um gatilho, que fez o ataque parar por um tempo. Mas ele mesmo diz que os hackers podem desfazer o que ele fez e voltar a agir a qualquer momento. Mas então o que a gente tem que fazer agora para se proteger? Os especialistas dizem que a primeira coisa é atualizar o Windows e os sistemas de antivírus. E também dizem que não tem mais como a gente viver sem um desses aqui. É um HD externo, uma memória que não esteja conectada à internet para guardar pelo menos os arquivos mais importantes, que faça às vezes de um cofre, para nos proteger pelo menos um pouco nessa nova realidade que mais parece um filme de ficção científica. Aqui no Brasil ainda tem serviço que não voltou ao normal depois desse ataque cibernético. No estado de São Paulo, técnicos ainda tentam recuperar 55 máquinas infectadas no prédio do Ministério Público Estadual em São José do Rio Preto, no interior. Na capital, o vírus chegou ao Hospital Sírio-Libanês. O atendimento não foi prejudicado, mas o sistema de áreas administrativas está sendo religado aos poucos. O Tribunal de Justiça Estadual informou que menos de 0,5% de todo o sistema foi infectado. O problema já foi resolvido. No país inteiro, 14 estados, mais o Distrito Federal, registraram ataques ou tomaram ações preventivas para evitar os estragos causados pelo vírus. Ataques cibernéticos em massa não são comuns. Normalmente, os criminosos têm um alvo. Dessa vez, eles queriam infectar o maior número possível de computadores para ganhar dinheiro pedindo o resgate de cada um deles. Eu sei que esse sistema operacional é o mais utilizado. Então, a capacidade de atingir, a probabilidade de atingir mais pessoas é maior e a minha probabilidade de lucro também é maior. No Brasil, nenhum órgão ou empresa confirmou o pagamento de resgate, que deveria ser feito em Bitcoin, a moeda que ninguém vê ou coloca na carteira porque só circula na internet. Não existe nenhuma organização que controle as operações feitas com a moeda virtual, o
o que, para esse economista, facilita a ação dos criminosos. A evolução é digital, a facilidade é digital, a gente não pode frear isso. Agora, o problema é que está sendo utilizado muito para o mal, pela falta de regulamentação.